Marlene, seu canal Aventura Literária, e nesse vídeo vamos falar sobre o livro Avenida Murkness 666, que foi resultado de uma oficina literária que eu participei, e um desses contos aqui eu fui coautora. Foi um curso que foi organizado pela também escritora e nossa coordenadora Romillen, através da editora Iluminari. Nós publicamos esse livro. No total foram 20 contos com 20 autores, e cada autor ele usava uma técnica que é várias mãos, no qual nós recebíamos um enredo central sobre uma história e a partir daí cada um ia contando suas histórias. O tema central era um crime que aconteceu no dia 31 de outubro de 1966 nos Estados Unidos, nesse endereço aqui, que é a Avenida Murkness 666, e no qual várias crianças teriam sido mortas, assassinadas, sem nenhuma explicação. E esse crime, por muito tempo, ele ficou impune, e esse lugar, esse endereço, ele ficou fechado, o prédio foi fechado. Muitos anos se passaram até que o governo resolveu reabrir esse local, esse prédio, e doar para outros moradores que pudessem, de alguma forma, utilizar esses apartamentos que estavam ali sem nenhum tipo de serventia. Então nós, os coautores, recebíamos o primeiro andar, nós, os coautores, recebíamos cada um andar desse, que é do caso, primeiro ao quinto andar, receberíamos um apartamento e desenvolveríamos histórias que eu achei interessante enquanto eu fui lendo outros contos de outros colegas, de outros autores, e eles conseguiram também, em algumas situações, inserir cenas de um conto no outro. Isso ficou muito legal. Quando a gente vai lendo, a gente vai percebendo isso. Então eu vou procurar fazer de uma forma resumida aqui, comentar cada um desses contos, para que a gente possa descobrir o que cada um autor quis trazer, né, deixar como mensagem das suas histórias ali. São histórias de terror e suspense, baseadas nesse conto dessas crianças, e a gente vai ver várias situações sendo desenvolvidas naquele prédio e fora dele, em alguns casos, e como foi que esses moradores foram parar ali naqueles prédios. No primeiro conto, o título é A Dívida, o autor foi Rick Spinelli. Nesse conto, ele vai falar sobre um morador que ele vai descobrir que um parente dele teria alguma coisa a ver com o que aconteceu com essas crianças. E ele teria que pagar pelo aquilo que o parente teria feito. Então, assim, a gente vai ver situações bem assustadoras nesse primeiro conto. No segundo, é Agonia, do autor Tito Prates. A gente vai ver aqui um morador, ele é um homem isolado e que sofre pela ausência da família. E a gente vai conseguir perceber muitos detalhes, a forma como o autor ele vai conduzindo a narrativa desse conto, ele é muito detalhista, ele traz muitos detalhes do dia a dia desse homem e de como os fantasmas e monstros internos e externos a ele vão atingir a sua vida. E eu achei bem interessante esse conto. No conto 3, O Crucifixo do Diabo, do autor Fábio Gomes, ele vai falar sobre o Juan. Juan foi um homem que abandonou a batina e terminou se envolvendo com o tráfico de órgãos. Então ele terminava assassinando essas pessoas para ter os órgãos e poder vender. A gente vai ver um final muito surpreendente para ele, e as consequências não foram nada boas. No conto 4, que foi o meu, o título foi Nem Tudo É O Que Parece. Eu procurei trazer aquele sonho americano, né, que a Helena é a personagem principal. Ela termina se mudando do Brasil para os Estados Unidos para morar nesse prédio. Eles não tinham muitos recursos e justamente por isso ela começa a trabalhar numa livraria, e o namorado se envolve com situações ilícitas, com drogas, com roubo, e a partir daí ela não aceita quando ela descobre. Ele se torna violento. E a partir de um dia que ele chega, ele termina sendo violento com ela, ela começa a misturar a realidade com a fantasia. E a gente vai ver que o final ele é bem surpreendente. No conto 5, o título é Perturbações de uma Vida, da autora Karina Gabriele. A gente vai ver que com o personagem principal, Amy, ela nasce com uma marca no rosto, e justamente por essa marca ela tem um sentimento de inferioridade. Ela acha que as pessoas que vão rejeitar ela por esse detalhe.
E o pior que acontece com ela, ela termina sendo violentada por um homem e os pais elas não apoiam, acham que ela teria de alguma forma culpa pelo que aconteceu. Então a vida dela termina mudando drasticamente, ela vai ter que se tornar prostituta e morar nesse prédio. E a gente vai ver que essa situação da vida dela vai influenciar bastante na forma como ela vai encarar os moradores, essa história sobre o prédio. E muitos fantasmas começam a assombrar ela, não só aqueles que já assombravam. No conto 6, o título é Não Deixem as Luzes Se Apagarem, do autor Gustavo Cruz. Aqui vai falar sobre uma família que chega no prédio recentemente, e logo quando eles chegam ali, eles já são alertados do que pode acontecer, então que jamais eles apaguem a luz, porque muitas coisas podem acontecer enquanto eles estiverem no escuro e não vai ser nada agradável. Então eles começam a perceber que realmente aqueles avisos de alguma forma teria uma consequência para essa família. No conto 7, o título é Leite Derramado, do autor Perla de Castro. A gente vai ver aqui uma coisa interessante, que nesse conto 7 vai existir uma interligação dele com o conto 5, de Perturbações de uma Vida. Quem for ler vai perceber que em determinado momento a personagem principal, Daisy, ela termina indo lá pedir leite à vizinha, e nessa situação a gente vai encontrar tanto no conto 5 quanto no conto 7. E Daisy, no caso, ela é muito bonita, e essa personalidade dela terminava sendo encoberta pela forma como ela era agradável. Ela gostava muito de crianças, ela foi se tornar babá e em determinado momento ela surtou. Então ela começava a perceber, olhava as crianças como se fossem animais. Ela termina matando essas crianças e depois que ela consegue sair do hospital judiciário, ela vai morar nesse prédio. E aí aqueles fantasmas do passado e as situações que pioravam cada vez mais para ela. E depois que ela começa a descobrir sobre o caso, a história sobre o prédio, então isso vai piorando e a gente vai ver consequências drásticas. No conto 8, o título é Coleções Mortais, de Bodoc, do autor Ailton Aragão. Ele costuma colecionar cobras, aranhas, animais peçonhentos, e esse costume dele ele termina trazendo consequências drásticas para sua vida e também para os moradores dali. A gente vai ver umas situações, e também esse conto 8, eu destaco, ele vai aparecer novamente no conto 14, a gente vai ver por quê. Seguindo em frente, no conto 9, o título Gregory Swanson, do autor Lucas Corey. Ele vai falar sobre a questão do desprezo que o morador ele sofre da filha. E essas situações eles terminam cada vez mais piorando o estado dele. E a gente vai vendo que quanto mais ele se envolve ali na história do prédio, isso vai tomando proporções que ele não imaginava sobre a sua vida. No conto 10, Pela Janela, do autor T.J. Nicodemos, a gente vai ver aqui como autor principal, com o personagem principal, Stuart, que ele mora com o filho Alex. E Alex, em determinado momento, começa a ter um amigo imaginário. A gente já ouviu falar que crianças geralmente têm amigos imaginários, né? Ele acha que isso seria normal até certo ponto, mas ele começa a se preocupar. E ele vai ver que no final a gente vai ter um resultado surpreendente, porque nem a forma como ele já imaginava sobre o filho, sobre essa criança, esse amigo imaginário, isso vai tomar dimensões que ele realmente não imaginava. No conto 11, tem como título número 9, do autor Roberto Mello, então a gente vai ver aqui, entre os contos que são analisados de todos, o que realmente buscou uma descoberta, buscou realmente encontrar a solução desse mistério. E ele vai buscar tanto na questão numerológica, como também nas investigações sobre o que aconteceu há anos passados, e
Só que quando ele chega a uma determinada conclusão, ele começa a perceber que isso termina influenciando ele de uma forma negativa, e a gente vai ver um final surpreendente. No conto 12º, o título é Olivia, da autora Camille Machado, a gente vai ver que a história principal também termina se envolvendo, se misturando com o conto das crianças. Então, é uma busca de tentar descobrir o que é que está acontecendo, qual foi esse mistério. No conto 13º, Lindsay, da autora Lana Gomes, ela vai falar sobre uma mulher que termina matando o marido depois de ter sido agredida várias vezes. Ela termina tomando uma outra identidade para morar nesse prédio. E só que esse passado continua atormentando ela, e a gente vai ver consequências também nada boas para os próximos moradores. No conto 14º, o título é híbrido, do autor Antônio César Ribeiro. Nesse conto, como eu falei, se mistura também com o conto 8º, que é aquele Coleções Mortais de Bodoque. Por quê? O personagem principal aqui, ele foi preso e condenado a estupro, e ele jura que não é culpado nisso, mas ninguém poderia acreditar nele. Quando chega, a única atividade que ele tinha era, no caso, dar alimentação a esses animais. Só que a forma como ele cuidava, e tem um determinado momento que aquela criação ela termina saindo dos seus locais onde eram as casinhas deles. E a consequência, tanto para o morador como também para o empregado, não vai ser nada bom. No conto 15º, o título é Apartamento Sombrio, da autora Vanessa Honorato. A gente vai ver que o personagem principal aqui é Chloe. Ela foge com a filha depois de ter sido agredida várias vezes pelo marido e termina indo morar nesse prédio, fugindo das agressões do marido. E quando chega lá, ela termina se envolvendo com as histórias sobre essas crianças e principalmente sobre a Abigail. Só que a situação sai fora dos seus limites, e a gente vai ver consequências drásticas para elas. No conto 16º, O Crime Perfeito, do autor Roberto Ferrari, a gente vai ver aqui um casal, Peter e Mary, terminam sendo assassinados, e durante o conto todo a gente vai ver narrativa em primeira pessoa. Quem narra é Peter, e ele tenta ajudar os investigadores a solucionar o crime dele. E a gente vai ver assim situações que vai levando até o desfecho, em que é surpreendente. Eu gostei desse conto, ficou interessante. Agora, uma das coisas que eu senti também nesse conto é que ele foge um pouco daquela ideia das crianças. Ele termina tendo uma narrativa um pouco mais autônoma, um pouco mais independente dos demais. No conto 17º, o título é Vamos Brincar, do autor Fernando Nunes. A gente vai ver que como personagem principal, John, ele sofria de rejeição assim quando ele era criança. Ele passou por muito tempo sentindo isso, e quando ele vai morar nesse prédio, ele começa a ver esses espíritos, essas crianças, só que as crianças apenas queriam chamar ele para brincar. No conto 18º, o título é Olhos Vermelhos, do autor Alexandre Brauas. Tem como um ponto central o personagem principal. Ele deseja ser padre, só que a partir do momento que ele expressa esse desejo, uma força do mal ele começa a perseguir ele. Então ele termina, em determinado momento, quando ele vai se ordenar para padre, ele não consegue, e depois ele sai por outros estados dos Estados Unidos até chegar ao prédio. E em todo momento esse ser do mal ele continua atacando ele, continua aparecendo para ele, e quando ele chega no prédio e ainda se vê envolvido com outros tipos de fantasmas e monstros, então isso vai piorando cada vez mais. No conto 19º, o título é Alucinações, da autora Lisa Hallowell. Aqui a gente vai ver que o personagem principal é Lisa, e ela tenta suicídio várias vezes, mas nunca consegue. Até que em um determinado dia, ela sente uma forte dor de cabeça,
e ela toma muito remédio. Esses remédios terminam influenciando e ela começa a misturar fantasia e realidade. No 20º conto, o título é Urubu, do autor Flávio Carras. Esse conto aqui, o morador ele está estudando até que um urubu simplesmente se choca com a janela e ele começa a perceber situações ali que ele antes não percebia. O que tinha acontecido fora do prédio, ali nas imediações ali do prédio, ele começa a ver que uma pessoa teria se suicidado. E esse urubu ele continua ali atentando ele até que conduz ele até o cemitério. E porque ele toma proporções, né, esse ataque do urubu toma proporções que ele fica curioso para descobrir o que é que vai acontecer, aonde é que ele está levando. E ele chega num local em que as consequências não são nada boas para ele. E por final a gente vai ver ainda a nota da zeladora, que essa zeladora ela vai estar presente nos contos em determinado momento, quando algum morador passa ali naqueles corredores, termina encontrando ela, mas sempre aquela senhora solitária. O próprio nome aqui a gente vai ver o nome dela, a senhora Loneliness, que significa solidão em inglês. Essa parte dela, a gente vai conhecer realmente a história dela agora, nessas notas finais, quando a gente vai descobrir o que levou ela a morar nesse prédio, se tornar zeladora. A gente vai ver que ela morava com a filha antes em outro local, até que a filha sai para trabalhar e termina sendo atropelada, e ela não tem outra saída a não ser ir trabalhar nesse prédio. Quando chega lá, ela começa a se envolver, né, através desses contos que todos os coautores eles vão colocando, em que esses coautores eles vão colocando ela, e a gente vai descobrir alguns mistérios que estavam envolvidos sobre a vida dessa zeladora. E quem escreve aqui é a nossa coordenadora Romilly. Eu quero parabenizar a todos os coautores que participaram desse livro. Eu achei cada história aqui muito interessante e que terminou seguindo esse enredo central, e que a gente foi vendo vários contos, várias histórias surpreendentes, porque a gente não sabe até que ponto um enredo central ele termina trazendo, né, à tona uma criatividade que sai vários elementos, como a questão de alguém que coleciona animais e vai morar ali, animais peçonhentos, e isso termina se misturando com os contos dos outros personagens, ou alguém que teria ido morar lá por outros motivos, seja porque, como no caso do meu conto, alguém que estava buscando realizar um sonho de morar nos Estados Unidos, mas isso não acontece como ela imaginava. E outros contos em que se misturam também várias partes, em que uma cena você encontra em outro conto, e eu fiquei empolgada aqui, imaginando outras situações que a gente poderia até ter feito, né, entre os contos. E assim, foi bem legal participar, eu gostei bastante da experiência. Espero participar de outras oficinas também, que tenha temas tão interessantes como esse. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre essa obra, sobre cada conto. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam. Ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!